Olá, tá me vendo aí? Olá, Tudo bem? Boa Ok. tarde. Olá, pessoal. Aqui é José Guimarães, do canal Direito a Volver. E hoje vamos fazer uma live sobre a Varig, né? O nome da live hoje é o PT Falhou a Varig. E a live hoje, como a anterior, ela é sobre a falência da Varig e a nossa luta pelos nossos direitos trabalhistas. Afinal de contas, independente de quem é culpado, de quem não é culpado dessa falência, nós temos direitos que têm que ser honrados. Inicialmente é porque os direitos trabalhistas são da nossa lei, da nossa CLT, e os direitos previdenciários você contribuiu a vida inteira para você receber. O teu dinheiro está lá, não é só dinheiro que teoricamente não seria seu, você tirou do seu bolso, colocou lá. E antes de começar essa live, eu até vou pedir desculpas e vou pedir permissão a vocês que me permitam fazer uma oração para dois colegas que partiram esse mês, têm ter tido seus direitos reconhecidos. Eu espero realmente que essa injustiça seja reparada e que as famílias recebam o que lhes é devido. Isso vai ao comandante Drago Silva e ao comandante Carlos Reis. Eu sou católico e vou rezar como um católico. Se você tem uma outra fé, reze como a sua fé recomenda. Se você não tem nenhuma orientação religiosa, mentalize positivamente, porque a energia positiva, na minha visão, é uma oração para todos na Terra. Você desejar o bem nunca faz mal a ninguém, ok? Então, por favor, me permitam começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor onipresente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabaram de deixar a Terra. Tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e esperança. Faz que o seu regresso seja o do filho pródigo. Amém. Também. Obrigado. São dois colegas muito queridos que realmente eu tive que treinar muito para rezar sem chorar. Dá um pouquinho de lá. Bom, na live de hoje teremos, como sempre, a nossa querida Angela Arendt, que é um fenômeno, impressionante. Eu fico sempre abismado quando eu lido com a Angela. A capacidade produtiva dela, a dedicação à nossa causa, que por mais que ela venha um dia se beneficiar com o que ela está fazendo no tempo dela, ela está dedicando o tempo dela para que todos se beneficiem, né? Hoje também contamos com a presença do comandante Wilson Kitt Jr., que participou muito ativamente desse processo na época da Varig, do fechamento da Varig. E, lamentavelmente, hoje o comandante Ricardo Magalhães não vai poder participar, com as histórias dele, que são interessantíssimas, muito, muito boas, porque ele teve um probleminha aí, mas não vai poder passar. Mas nós temos aqui muito bem representados. Então, a nossa primeira convidada, que não vai ser a primeira a falar, mas uma questão de hierarquia, como é que chama? Educação e cavalheirismo, a nossa comissária Angela Arendt, 26 anos de Varig, psicóloga, instrutora de CRM, escreveu livros e conduziu treinamento, especialmente na área de segurança e resiliência para as pessoas que trabalham e procurar soluções para problemas que ocorrem na vida, né? O comandante Wilson Kitt Jr. Entrou na Varig em 1985 e fez a carreira completa, assim que eu, né? Rio Sul, os aviões da Rio Sul todo, copiloto, depois foi para a Varig e tal, essas coisas. E no final da Varig, ele estava no MD-11, depois de ter passado um período que foi demitido nesse processo do movimento de ação industrial, e se viu obrigado a sair do Brasil, como os outros pilotos que não conseguiam mais emprego no Brasil, para poder sustentar a família e ter a sua vida profissional, continuar com a sua vida profissional, né? Trabalhou na Hong Kong Express até 2022,
Aí veio a Covid e essas coisas. E ele teve que parar de trabalhar e agora pendurou as chuteiras para, para a família dele, que vai poder ficar em casa agora com a família, né? E trabalhou também como diretor da Pivar em Porto Alegre de 2001 e 2003. Temos também uma pessoa maravilhosa que nos ajuda, que é a nossa diretora do IT, nossa IT Manager, que sem ela seria impossível conseguir fazer essa live. Bom, começando hoje aí, comandante Wilson Kitt Jr. Eu teria três coisas para abordar e eu deixo contigo aí a sua opção de onde começar e como continuar, tá? Eu acho que três coisas são fundamentais nesse nosso processo de tentativa de salvar a Varig com o movimento de ação industrial. Então, podia dizer para as pessoas o que vinha a ser isso aí, o movimento de ação industrial, as nossas gestões junto aos atores políticos nessa história, como o BNDES entrou nessa história, como ele contribuiu positivo e negativamente, por que não foi adiante nosso plano junto ao BNDES, e também a Infraero, como ela lidou conosco, a Infraero e a BR Distribuidora, né, de combustíveis, como ela lidou conosco nessa situação de crise, como bem colocado pelo nosso comandante Marcelo, foi o torniquete que eles botaram no nosso fluxo de ar, pisaram na nossa mangueira de ar, para a gente não ter mais condições de respirar. Todo mundo tinha crédito, menos nós, curiosamente, né? Bom, então agora eu passo a vocês aí a palavra ao nosso comandante Wilson Kitt Jr. para os comentários dele. Wilson, bem-vindo. Tudo bom, Zé? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Zé, Ângela, muito bom estar aqui perto de vocês, poder contribuir singelamente do que eu vivi, experiências vividas, a gente tem que tentar passar adiante para não ficar guardadas, né? E também gostaria de agradecer a homenagem que tu prestaste aí para os nossos queridos colegas que nos deixaram essa semana, o Carlos Suez, especialmente era um amigo muito próximo, que eu convivi muito com ele dentro da Pivar, aqui nos tempos da associação do movimento de ação industrial, era um colaborador sempre presente, colega de grande coração. O Drago também, um pouco mais distante, que ele era a base Rio, nós aqui na base Porto Alegre. Então, muito justa a tua homenagem, agradeço por mim, por estar lembrando desses queridos colegas. A questão da Varig é uma coisa muito dolorida, né, para todos nós, ainda é. Eu sou um variguiano desde que nasci, meu pai era um variguiano, minha família toda muito envolvida sempre com a questão da Varig. Meu primeiro sapato de colégio foi comprado dentro da Fundação Bemberto, na 18 de novembro. Então, isso aí é uma marca muito forte, né, para mim. Consegui, porque foi uma luta, consegui entrar na Varig, era um sonho, era um objetivo de carreira, assim como todos os variguianos. Sempre imagina, todo mundo ainda lembra do seu primeiro dia na empresa, né? E era realmente um sonho conseguir entrar naquele portão e ser contratado para aquela bela empresa. E eu já faço um gancho, aproveitando quem teve a oportunidade de voar fora, e mesmo que estão voando dentro do Brasil, oportunidade de trabalhar em empresas lá fora, ou mesmo as brasileiras, que eu não posso falar que não trabalhei em nenhuma outra empresa no Brasil, como a gente valorizou mais ainda a Varig depois que perdemos a nossa empresa, né? Porque uma empresa como a Varig é difícil de ter uma parecida. Todos nós sabemos como ela lidava com as questões dos seus funcionários. E acredito que a maioria que está nos assistindo teve o privilégio de voar na Varig. Mas a questão toda da associação, depois de tudo que aconteceu, eu fico pensando que foi realmente um privilégio ter participado disso de dentro da associação. Não era um plano de vida meu, nunca foi. Eu sempre gostei de voar e como todos os aviadores da Varig,
e fazer o meu melhor pela empresa. Mas isso apareceu na minha vida e eu tive que dizer sim ao chamamento. O comandante Flávio Souza, na época, montou uma chapa e eu sou testemunha de que a ideia começou por ele. Não, eu me lembro bem que o primeiro encontro que a gente teve, ele trouxe essa ideia e até era numa reunião informal de colegas. E eu me lembro bem que ele disse: eu preciso fazer uma chapa, nós precisamos fazer uma chapa, nós precisamos dar uma alternativa aos aviadores da Varig para alguma coisa fora daquela continuidade que a gente via desde que entrou na empresa. Eu fiquei pensando assim, o que o Flávio está falando, né? Por que ele está querendo isso e tal? E ele abriu e disse: eu me lembro, eu não quero ser presidente, eu quero participar da chapa, então eu quero nomes. Isso foi uns 2 meses antes do encerramento das inscrições para a eleição. E aviador sabe como é que é, né? Não, alguém faz, alguém vai, alguém bota o nome, e ninguém apareceu. Bom, enfim, meu nome foi sugerido mais uma vez, eu aceitei o desafio e para surpresa minha, nós ganhamos a eleição. E a partir daquele momento eu comecei a viver uma outra Apivar, porque antes só vivia dentro da Apivar em assembleias e como digamos, mais um associado, né? Naquele momento, eu comecei a me sentir um pouco mais responsável por tudo que acontecia dentro da associação. Só para lembrar, a associação sempre foi, vamos dizer, uma casa nossa, que tinha mais de 90% historicamente de associados e tudo se discutia ali dentro, né? E tudo era resolvido por nós ali dentro. Primeira coisa, muito trabalho internamente, sempre se tentou profissionalizar a Apivar da maneira melhor possível, eram todos os assuntos tratados em reunião de diretoria, e eu aqui em Porto Alegre tentava colocar em prática, né? A questão do movimento de ação industrial foi uma coisa que surgiu, não era nada premeditado, simplesmente a coisa começou lá atrás, quando começou a se discutir lista de senioridade única e tudo isso, e as assembleias começaram a se tornar um pouco mais importantes, né? Porque a gente tentava discutir isso ali dentro e propor algumas coisas para a empresa. A coisa, acho que tomou um rumo que ninguém esperava e ninguém queria, e foram as demissões muito violentas que foram feitas, né? A primeira demissão foi o comitê de negociação. Isso é uma coisa inédita, um comitê que foi instituído pelo grupo de pilotos, sentado à mesa com a empresa, com dirigentes da empresa, simplesmente serem demitidos no meio de uma negociação por justa causa. Isso é uma coisa que doeu muito, e eu me lembro que isso juntou mais o grupo, porque o grupo votou naquele conselho de negociação, né, e foi traído. Todo o grupo se sentiu traído pelos dirigentes da Varig, porque a Varig sempre foi uma empresa que abraçou os seus funcionários. Naquele momento, aqueles dirigentes da Varig não tiveram a capacidade de administrar, vamos dizer, uma questão de pontos de vista diferentes e propostas diferentes. Eles simplesmente demitiram colegas. Eu não fui demitido nessa leva. Colegas que nós tínhamos eleito como nossos representantes para esse tipo de negociação. Mas, enfim, não quero me alongar muito nisso, mas isso foi importante trazer para a gente tentar entender o que a gente passou lá dentro, né? Porque, nesse momento, muita gente voltou para dentro da associação e falou: e agora? O que nós vamos fazer? E sempre com muita responsabilidade, a gente tentou ter a frieza e a cabeça fria para não fazer loucura, porque para tu fazer loucura é muito fácil, né? Uma decisão de cabeça quente. Eu era mais um, né? Mas estou falando dentro das assembleias, né? A gente tinha que ter a calma e a frieza e, ao mesmo tempo, recebendo colegas demitidos simplesmente porque tentaram ajudar. Então, aquilo causou bastante revolta dentro da associação, né? E a Varig simplesmente não queria mais conversar com a Apivar. Os dirigentes da Varig, na época, viraram as costas para esse tipo de conversa, não queriam mais conversa e queriam simplesmente abolir a associação de pilotos da Varig, que sempre foi
a casa das nossas conversas com a empresa, simplesmente queriam negar essa existência. Eu me lembro bem, tu deve ter participado, tenho certeza, das reuniões com os pilotos, né, tentando reconectar esse diálogo, e foram 600 pilotos, Rio, São Paulo, Porto Alegre, que abandonaram a diretoria simplesmente porque eles não queriam abrir o canal de negociação com os dirigentes eleitos por nós como nossos representantes. Então, aquilo foi uma coisa muito difícil. Claro. Eu queria fazer um adendo ao que você está falando aí. Quando a gente fala Varig, não é a Varig, os caras que estavam dirigindo a Varig no momento, que também eram funcionários que nem nós, detalhe, a associação foi fundada por recomendação do seu Rubel, o seu Rubem Berta. Foi incentivado pelo Rubem Berta a criação da associação para a comunicação com os diretores, que eram todos da mesma empresa, na realidade. Foi a sugestão dele. E eu estava nessa reunião que você falou, onde todo mundo no Hotel Glória se levantou e foi embora e deixou aqueles caras falando lá besteira sozinho. Desculpa ter interrompido, mas continua. Não, é muito oportuno a tua intervenção. Inclusive porque, já que tu falou isso, eu lembrei agora de uma memória de infância que eu tenho, que a primeira vez que eu fui na Pivar, eu fui com meu pai, que era aviador da Varig, e eu fui dentro da própria Varig. Aqui em Porto Alegre, a sede da Pivar era na 18 de novembro, dentro do prédio da Varig. Ou seja, aquele cordão umbilical sempre existiu, aquela conexão, aquele diálogo, aquela proximidade. E de uma hora para outra aquilo foi realmente violentamente... tentaram desconectar totalmente isso. Aí um vai dizer, mas houve radicalismos, houveram das duas partes, e naquele momento nós tínhamos eleito uma comissão de negociação e que foi, enfim, foi demitida por justa causa num ato muito violento, né, imagino. Mas vou tentar avançar para não perder muito tempo. A partir dali, a associação começou a ter dois problemas. Nós começamos a ter o problema das demissões, das perseguições internas da empresa, e também já começando a vislumbrar a crise que estava cercando a empresa, né? E a gente tinha que trabalhar nessas duas frentes. É um trabalho pesado, um trabalho muito árduo, cada um tentou e deu o seu melhor, eu tenho certeza, para tentar resgatar os demitidos, manter o grupo unido e também já vislumbrando o que estaria pela frente na questão financeira da empresa. Nós somos aviadores, nós não somos especialistas. A especialidade é muito específica, é técnico, é voar avião. E aquilo dá uma certa angústia, porque tu tenta ajudar de alguma maneira, mas tu tem os teus limites, né? E eu sentia isso bem claramente. Então, foi contratado uma assessoria externa para tentar nos ajudar, os pilotos da Varig, com todo o grupo de pilotos, para saber exatamente o que estava acontecendo com a empresa. Porque a gente começou a desconfiar que a gente tinha descoberto alguma coisa que não era para descobrir. E aquilo começou a incomodar a empresa. E a reação foi imediata. Enfim, através das assessorias, nós conseguimos descobrir, trazer para o grupo de pilotos que a empresa estava quebrada, era uma empresa que dava prejuízo operacionalmente e que ela estava fadada a desaparecer em pouco tempo. Na cabeça do aviador da Varig, do funcionário da Varig, aquilo era impossível. Como assim, a empresa como a Varig desaparecer? E mais, estaria já em risco o próprio fundo de pensão Aeros, né? Então, isso foram más notícias que a gente teve que trazer para o grupo e, de alguma maneira, tentar mostrar para o grupo e provar com projeções, com palestras, com especialistas, o que estava por vir. Enfim, 2001 se passou, 2002, final do ano 2002, aí eu chego na questão do governo PT, né? Que foi uma coisa também que foi decepcionante, particularmente falando, porque no segundo semestre de 2001, o PT ganhou, o Lula ganhou, uma votação expressiva. Eu pensei para mim, bom, o trabalhador vai estar assumindo o país, né? Então, pô, que bom, uma empresa que genuinamente dos funcionários,
Ó, isso vai ser uma barbada, né? Perfeito. Chegar lá e dizer, a Varig, o tamanho da Varig, a marca Varig, 20 mil funcionários diretos. O PT vai se interessar por esse caso, porque isso aí não era só uma questão monetária ou financeira. Algumas coisas poderiam ser feitas sem falar, sem chegar exatamente em dinheiro do governo, né? A gente sabia disso. Inclusive, a proposta nunca foi de pedir dinheiro, a proposta da Apivar, né? A filosofia social era fundamental, é que a empresa pertencia aos funcionários. Nada mais Exatamente. perfeito do que o que esses mentirosos do PT propõem. Eles mentem É. para a gente porque dizem, os trabalhadores, mentira, eles não querem o nosso bem. Porque se quisessem, trabalhariam conosco para salvar a empresa. Desculpa interromper de novo. Aí veio o primeiro balde de água fria, né, da minha parte, que a gente naquele momento já começava a tentar se aproximar do governo que ia assumir, né, através de contatos políticos, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, eventualmente. E a gente começou a fazer frentes indo a Brasília e tal, e essa foi minha primeira decepção com o PT, né, que eu tive assim na minha cara, vendo qual era a agenda deles, né, qual era a agenda desse governo que estaria assumindo o Brasil. Eu e outro colega, numa reunião lá em Brasília, dentro do escritório, dentro do Congresso Nacional, dentro do escritório desse deputado, desse parlamentar, ele era uma figura, e continua sendo uma figura muito preponderante no Partido dos Trabalhadores. Eu e mais um colega da diretoria da Pivar fomos até ele, que ele seria um interlocutor para o governo que iria assumir dali um mês, já vitorioso nas urnas, e começamos a ponderar, falar da Varig, tentar saber qual era o plano, né, do PT para a Varig, que eles iriam assumir em 2 meses, a empresa estava realmente em dificuldades, como seria, né, na gestão do PT isso, como eles viam a empresa. E ele nos escutou bastante. Eu não tenho autorização para falar nem o nome dessa pessoa, nem o colega que estava comigo, mas eu estava presente. E, para minha surpresa, ele escutou por 5, 10 minutos nossas ponderações e tal, Varig e tal. Aí ele olhou para a gente e falou assim: mas vocês não acham que a Varig já teve muita ajuda dos militares? Aquilo, para mim, foi um baque, né? Porque não era do que se tratava ali. Se tratava simplesmente de empregos de empresa aérea, pujante, nome nacional, e aquilo para mim foi uma surpresa, né? E ele veio com mais uma que aí foi para acabar com o assunto. Ele falou: infelizmente, agora é a TAM que vai ser a empresa que nós vamos dizer, alavancar. Eu e meu colega, nosso colega, nos olhamos, bom, então não tem mais nada para fazer aqui, muito obrigado e bom dia. E como é que tu transmite isso para o grupo do voo? Como é que tu chega lá e fala assim, esse governo que está entrando aqui, não vai acontecer nada. Eles não vão ajudar, a agenda deles não é ajudar a Vale, é ajudar a TAM. Isso eu escutei de uma pessoa que depois fez parte do governo petista em altos cargos. Quer dizer, então não é uma coincidência, não é um jogo de azar, não é não conseguimos. Não, isso aconteceu. E depois que tu vê o filme como foi, como um todo, é fácil de reconhecer isso, né? Mas, enfim, voltamos para dentro da associação, continuamos trabalhando, tentando contatos políticos com outros partidos, porque inicialmente a gente tentou conversar com o partido que estava, né, com o poder, e foi uma sucessão de assembleias, reuniões, Assembleia Legislativa do Estado, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, ex-governadores, Frente Parlamentar, Rio de Janeiro também, houve muitos movimentos políticos, idas a Brasília inúmeras, enfim, tentativa de trazer, vamos dizer, o grupo para botar o pé no chão e esperar que a coisa não seria fácil como a gente sonhava, vamos dizer assim. E o final a gente sabe o que aconteceu, né? Então foi muito triste. Mas dentro da associação a gente sempre tentou manter o otimismo, a moral alta, né? Depois teve a segunda leva de demitidos, que aí eu fui incluído nessa leva. Aquilo foi muito dolorido pessoalmente, né? E depois eu tenho mais um fato que eu vou relatar mais para o final
da Varig, que também ocorreu comigo, com o dirigente do Partido dos Trabalhadores também, que aquilo, para mim, realmente me mostrou em que situação que a Varig estaria, né? E, infelizmente, foi o que aconteceu, o fim dela. Intervenção na Aeros e tudo isso que a gente já sabe. Deixando os trabalhadores sem suas rescisões trabalhistas e muitas famílias aí sofrendo. Foi realmente muito triste que a gente vivenciou. Vamos só botar aqui para clarear para as pessoas aí, que algumas pessoas podem não se lembrar mais, ou porque não participaram muito, ou por um motivo que seja qualquer. Duas coisas que são importantes lembrar é o seguinte: a gente não está lutando pela volta da Varig. A Varig, infelizmente, ela acabou, ela foi destruída por esse partido aí, que é uma organização criminosa, na minha visão. E mesmo que ela voltasse, pessoal, sinto muito, não seria mais a mesma empresa. Não foi a empresa que você nasceu na Varig, você é filho da Varig. Seu pai era Varig, e seu filho seria Varig se tudo continuasse normalmente, provavelmente o meu também. Né? O que nós estamos lutando é pelos nossos direitos trabalhistas e previdenciários. Isso é que nós estamos lutando, porque a reparação desse mal feito já foi feito, não tem solução mais. O sofrimento que eu tive, que você teve, eu perder o emprego, porque qualquer homem decente, qualquer homem, desculpa, homem e mulher, quando eu falo homem, é homem e mulher, pessoa decente que perde o emprego, chega em casa sem conseguir olhar para o espelho, sem conseguir dormir, porque como é que eu vou explicar para meus filhos que eu fui demitido? Por que eu fui demitido? Eu sou um homem decente, trabalho de maneira correta, e eles fizeram isso conosco, destruindo a nossa empresa, né? Mas só para aproveitar, para não deixar passar em branco isso, eu fiz um resumão e o fim da Varig, só que nesse tempo, depois dessa reunião que a gente teve, todas as coisas se confirmaram o que foi dito ali. Uhum. A gente viu a Infraero cobrando taxas aeroportuárias, como foi, a gente viu a BR Distribuidora, como foi em relação à Varig. Desculpa, a gente viu vários atores do governo, como eles estavam agindo. Então, não era uma coincidência. Eles estavam colocando em prática uma coisa que foi brifada para mim e um colega meu no início do governo deles. Eles simplesmente cumpriram o que estava determinado. Então, isso aconteceu. Bom, eu queria que você desse uma clareada para as pessoas o seguinte: o que foi o movimento de ação industrial? O que gerou de reação por parte da empresa conosco? Quer dizer, não só da empresa não, as pessoas que estavam administrando a empresa naquele momento, a mando do PT, na realidade. Eles eram um puxadinho do PT ali para perseguição e demissão dos funcionários. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. E, pelo tamanho da Varig e do tamanho da TAM, quando existiria a fusão, você acha que seria justo a proporção que foi colocada? Me diz qual foi a proporção que foi colocada e como é que seria possível uma proporção dessas? É uma empresa deste tamanho, ser absorvida por uma empresa deste tamanho e ser menor que essa. Dá uma explicada para a gente isso aí. Sim, tu tá te referindo à tentativa de fusão TAM e Varig, né? Que ela só ocorreu por conta de muita pressão que os funcionários fizeram perante a imprensa, perante os políticos, que aí, então, o PT, para não ter um losing face, né, como a gente fala na Ásia, teria que apresentar alguma solução, e essa solução seria a fusão, só que, inicialmente, muita gente achou bom, e isso já foi divulgado, que a fusão que eles queriam era simplesmente 95% TAM e 5% Varig. Ou seja, o que eles queriam 5% da Varig, que era? A Varig tinha muito mais de 5% de ativos, ou de pessoas, ou de gente com experiência. Era nada. Iríamos ficar com uma nova empresa com nada, e nas manchetes seria fusão Varig e TAM, ou TAM e Varig, foi um sucesso. Quer dizer, aquilo foi um absurdo maior ainda, foi um desrespeito para com os funcionários da Varig, com a história da Varig, o que eles tentaram fazer, e, obviamente, prontamente, os funcionários que se deram conta e viram como seria essa fusão, se colocaram ao contrário. Então, isso foi assim uma coisa muito amadora por parte do governo, tentar resolver de uma maneira de página de jornal, manchete de jornal, uma coisa que era simplesmente inviável, não aconteceria. E a gente viu o que aconteceu depois que fizeram aqueles leilões da Varig, o que aconteceu com quem comprou e o que eles queriam fazer com esses ativos que acharam que iam poder usar no mundo afora e não conseguiram. Quer dizer, foi tudo uma coisa muito amadora, né? Só que nesse amadorismo todo ficaram 20 mil funcionários
Sim, suas decisões trabalhistas, as famílias sofrendo, muito sem o fundo de pensão. Quer dizer, foram coisas muito duras que a gente passou e continua passando, como tu falou. A gente agora tem uma questão de remuneração, que a gente tem que chegar a esse ponto, né? É o mínimo, uma reparação de indenizações que nós temos direito. Tá. E o movimento da ação industrial, o que foi isso aí? Explica para a gente. O movimento foi um movimento trazido por associações americanas, né? Eu costumo dizer, foi um movimento americano para piloto brasileiro. A gente não tinha preparo nem amadurecimento suficiente para saber o que aquilo significava. E o movimento nada mais era do que cumprir os manuais da empresa. Inclusive, os nossos representantes foram levar à diretoria de operações, na época, quando foi votado o movimento de ação industrial por unanimidade. Acho que foram as assembleias com mais presença, que eu participei, sem dúvida nenhuma. Foram 3 assembleias com lotação completa, praticamente por unanimidade. O movimento de ação industrial foi todo ele muito bem explicado como seria, né? E isso foi levado à empresa. Antes de começar, foi levado à empresa o que seria, e comentário de um dirigente falou: isso aqui é o manual de operações, não tem problema nenhum. Se o senhor acha que não tem problema nenhum, então está tudo certo. Nós temos a aprovação dos pilotos e temos a aprovação da própria empresa. Só que não foi assim que aconteceu, porque a gente sabe o tamanho de uma empresa como a Varig, o jeito que ela tinha suas, vamos dizer, dificuldades, né? Ela começou a ficar engessada, começou a aparecer aqueles, vamos dizer, como é que eu vou colocar, aquilo que o comandante ou os tripulantes ou os comissários ou qualquer funcionário fazia aquele algo a mais e dava certo, entende? A gente começou a querer cumprir exatamente o que precisava ser feito para uma empresa daquele porte, né? Continuar funcionando com toda a segurança, né? Sempre foi a prioridade de todo mundo. Só que a Varig não estava preparada para aquilo. Aqueles dirigentes não estavam preparados para aquilo, e os pilotos começaram a fazer, mas houve um desgaste natural, né? Isso não é uma coisa que se possa fazer por muito tempo, né? Então, primeiro o entendimento. É difícil de tu colocar que não é uma coisa com resultado muito rápido. Tu não começa, e o aviador é muito assim, né? Ele quer decolar e pousar. Ele não quer, não tem muita paciência, não tem muito tempo para esperar que a coisa seja, vamos dizer, refletida numa questão de abrir uma negociação. Esse era o objetivo do movimento, era reabrir uma negociação, reabrir uma conversa, reabrir uma porta, primeiramente colocar os nossos colegas que foram demitidos por justa causa da empresa de novo e outras coisas, né? Mas a grande briga não foi contra nós, foi estava em cima da mesa, o que a gente costuma dizer. Eles não queriam era discutir o assunto. Então, usaram, naquele momento, aquelas pessoas que não tinham preparo. Infelizmente, não conseguiram administrar esse conflito, né? Então, foi muito triste ver isso. O Kit, você tem uma história até que eu vou te contar agora, que talvez você não saiba. Curiosamente, no primeiro dia de ação de movimentação industrial, eu decolei num voo cargueiro DC-10 para Miami, e durante o voo nós estávamos gastando mais combustível do que o previsto, e para quem não é aviador, nós chegamos num determinado ponto do voo onde nós temos que determinar se aquele combustível que nós temos a bordo é o suficiente para ir chegar ao destino, ir por uma alternativa e ter mais um tempo de espera. E temos que ter também as informações atualizadas do destino, da alternativa, com as informações técnicas de operação dos aeroportos envolvidos e a informação meteorológica, essas coisas todas. Quando eu cheguei perto desse ponto, eu estava bem abaixo do combustível mínimo e eu chamei a Varig para pedir a atualização do meu despacho, que a gente chama de reclearance, né? Reclearance. Isso. E pelo manual de uma homologação de empresas aéreas no Brasil, é dito que é obrigatório que a empresa faça o Flight Watch e mantenha você informado das condições e te dê o update dessas informações quando você necessitar para poder prosseguir. O que não foi feito, eu chamei a Varig diversas vezes em HF. Eu prefiro até imaginar que foi uma falha de comunicação do que tenha sido uma coisa intencional de má fé. Eu prefiro acreditar nisso por uma questão de
preferência. Chamei Nova York por tentativa desesperada de encontrar uma solução, que eu tinha que chamar o Rio de Janeiro. E o cara de Nova York falou assim: olha, comandante, eu estou tentando conseguir as informações para o senhor, mas ninguém está me respondendo na Varig. Falei: faz um phone patch para o diretor de operações. E ele me fez um phone patch e eu não consegui falar com o diretor de operações. Então, todas as alternativas de tentar salvar um voo com informações atualizadas, eu tentei e não consegui. E fui obrigado a pousar no caminho. Aí abri o manual da empresa e vi que o pouso no caminho seria São José. Chamei São José e o cara de São José me disse: olha, Varig, esse contrato de vocês conosco está vencido há mais de 10 anos. Não foi atualizado. Ou seja, o manual estava desatualizado. Aí eu falei: e aí, o que eu faço? Olha, chama San Juan. Talvez eles tenham lá alguém. O cara de San Juan falou: olha só, o Varig, não tem mais contrato conosco também, não. Mas como eu gosto da Varig, porque meu pai trabalhou para a Varig no Constellation, eu vou atender vocês. Posei em San Juan. Cheguei lá e não consegui abastecer o avião. Queria que eu desse meu cartão de crédito para abastecer o avião. Eu falei: não tem condições de fazer isso. Meu cartão de crédito tem limite. Eu vou abastecer um DC-10 para ter que trabalhar. É muito dinheiro, né? Então, acabamos dormindo em San Juan. Bom, só para terminar essa história, na reunião de decisão se eu ia ser demitido ou não, participaram dessa reunião o diretor de operações, chefe da instrução da Varig, o chefe do equipamento e um cara que era chefe do despacho de Guarulhos. Você deve saber quem é, que eu não vou citar o nome, porque não vale a pena citar o nome de pessoas tão baixas na nossa comunicação aqui. E eu escapei de ser demitido porque tive um voto a mais a meu favor do que contra, por um motivo qualquer, porque os caras gostavam de mim, ou porque eu era instrutor da companhia, ou porque era checador, não sei, por um motivo qualquer. Nesse mesmo dia, em situações idênticas, um colega nosso foi demitido. Ou seja, ele estava marcado para ser demitido e, por sorte minha, eu não estava. Havia um pessoal lá naquele momento que não estava agindo de maneira correta. E vocês passaram por isso, né? Houve com vocês também uma perseguição muito grande. Muitos foram demitidos por nada. Muitos. O que a gente entende é que eles aproveitaram e fizeram demissões políticas, que eles acreditavam que quem era dirigente da Apivar ou estava realmente muito próximo à Apivar deveria ser demitido, achando que com isso iria acabar com o movimento. Isso, o ser humano, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Cada um que se explique, né? Mas eu sei que o medo é inerente ao ser humano, as pessoas têm seus medos, e eu tive a felicidade, eu sempre penso nisso, eu tive a felicidade de poder ver de todos os lados com quem nós estávamos lidando. Eu fiz um relato com quem nós estávamos lidando no governo, com quem nós estávamos lidando, os dirigentes naquele momento da Varig, e inclusive com colegas. Eu não vou aqui julgar ninguém, cada um fez o que era possível, né, fazer, o que achou que deveria ter feito. Mas as ameaças sempre aconteceram, particularmente para mim, muitas assim, de demissão enquanto eu não estava demitido. E foi tem um fato bem engraçado até, porque num desses momentos aí um dirigente ligou para a Apivar e pediu para falar comigo. E por coincidência nós tínhamos uma reunião de update na Apivar naquela manhã. Então, na sala que eu utilizava dentro da associação aqui, eu passei a ter um gravador e um telefone viva voz. Quando a secretária falou: o dirigente tal da Varig quer falar contigo, eu falei: não, pode passar. E tinha dentro da sala mais de 20 comandantes ali, colegas e copilotos também. Aí eu falei: silêncio, todo mundo, vão ver o que o nosso chefe quer. E coloquei na gravação e ele começou a fazer ameaças veladas, né? E todo mundo ouvindo e tal e tal. E daqui a pouco ele se deu conta, ele perguntou: tem mais alguém ouvindo essa gravação? Eu falei: sim, somos mais de 20 pilotos aqui ouvindo o que o senhor está falando. Bom, ele mudou o tom, desligou, e muitos copilotos que tinham já sido demitidos usaram essa gravação me pediram, né?
a gravação. Eu falei, a gravação não é minha, ele ligou para a Pivar, ligou para a associação, né? Falei com os advogados, e falaram, não, isso aí já é dentro da associação, nós estamos tentando recolocá-los na empresa, e foi utilizado no processo deles, da tentativa de readmissão deles, e, pelo que eu lembro, ajudou alguns a voltarem para a empresa, e imediatamente, quando bateu isso no processo, eu fui tirado de voo, fui chamado no Rio, ameaçado, constrangido, e com vários colegas sentados à mesa em operações já. A situação um pouco constrangedora, não para mim, para eles que estavam assistindo aquilo. Eu disse para o chefe naquela altura, eu falei, o senhor, vou te demitir, o senhor tem a caneta, já demitiu vários, o senhor pode me demitir a hora que o senhor quiser, não precisa nem ter vindo aqui. Yeah. Quer dizer, e ainda não foi naquele momento, mas foi um mês depois. Mas, enfim, houveram vários constrangimentos, várias ameaças, mas isso faz parte da experiência e isso ninguém vai tirar da gente, né? A gente leva isso aí como aprendizado para contar para os filhos e netos, se Deus quiser. Foi uma coisa que eu estava lá no lugar certo, na hora certa, e tive assim a honra de poder colaborar. E só o fato triste foi que, quando tudo terminou, eu não consegui voar no Brasil. Eu tive que ser, para continuar a minha profissão. Eu tentei voar nas empresas nacionais, não tive nunca resposta mandando o currículo, e tive que arrumar a minha família toda e tentar a vida do outro lado do mundo, né? E é aquela coisa, a gente não sabe o que a vida apresenta, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É verdade. E depois da Varig foi uma rota de escape maravilhosa para mim e para minha família. Todo mundo cresceu lá e foi excelente profissionalmente falando para mim, sempre tratado com muito respeito, e só tenho a agradecer. Foi muito bom para todos. Bom, Kit, eu por enquanto me sinto uma pessoa não grata no país naquele momento, me senti não grato porque eu não pude. Depois o próprio Ricardo Magalhães relatou isso, que ele também estava numa lista negra. Talvez eu tivesse nessa lista negra, não tenho essa informação oficial, mas depois que ele falou aquilo na outra live, eu falei, talvez eu tivesse nessa lista. Já. Então, com muita honra, eu estava nessa lista, e eu tive que sair do meu país, abrir mão da minha vida aqui, da minha esposa que trabalhava, meus filhos, para tentar sobreviver fora do meu país. Quer dizer, isso eu vivi. Não é a história de livro, de perseguição política, isso eu vivi. Eu e vários colegas. Graças a Deus, nós fomos felizes lá e deu tudo certo, né? Eu vou pedir a você que fique conosco aí, porque agora eu vou passar para a Ângela, que ela tem também muita coisa para passar para a gente. E você vai gostar de ouvir, porque a Ângela tem realmente uma capacidade produtiva impressionante, né? Minha querida Ângela Aras, eu queria falar contigo sobre o futuro disso aí, né? Esse foi o retrato que o Kit nos deu, foi um retrato do que aconteceu para chegarmos a esse ponto onde a Varig fechou, e aí aconteceram diversas coisas irregulares que não deveriam ter acontecido. Então, eu vou começar contigo com uma pergunta, tá? Qual é a diferença entre créditos trabalhistas e créditos previdenciários, que sejam o aeros, né? Ou eles se misturam em algum momento? Como é que é isso? Explica isso para a gente aí, por favor. Bom, boa pergunta. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Na live passada, nós já falamos bastante coisa sobre a TRCT, que é aquele termo de rescisão de contrato de trabalho, que nos foi entregue em branco, e por causa disso, nenhum de nós sabe exatamente se aquele valor que está no quadro geral de credores está correto ou não. No caso do quadro geral de credores trabalhistas, na parte Varig e não na parte aeros. Até hoje estamos tentando descobrir. E para emitir aquele documento foi necessário mexer no sistema, não? Porque o sistema, o SAP que a Varig usava, o SAP, dentro do módulo de RH, você clica a data de nascimento, de demissão, por exemplo, do KITS. Vou demitir o KITS um mês depois
né, daquela reunião que ele teve. Ok, eu boto lá e eu já sei exatamente quanto ele tem que receber. E para nos emitir aquele documento em branco, é necessário alterar o sistema para que se consiga emitir o documento só com o cabeçalho, sem a discriminação dos valores. Então, respondendo a sua pergunta, a diferença de crédito trabalhista e previdenciário. Trabalhista é todo aquele crédito oriundo da sua rescisão trabalhista, ou seja, daquela rescisão que nunca te informaram quais eram os valores e quanto eram. Sabe aquele documento em branco? Então, tudo isso é crédito trabalhista. Tudo que você tinha a receber enquanto estava trabalhando até o momento da decisão. Isso vai salários atrasados, bônus, férias, 13º, aviso prévio, hora extra, hora noturna, hora especial, gratificações de cargo, mais os 40% de acréscimo sobre o fundo de garantia, da data da admissão até a data da demissão, calcula 40% em cima. Tudo isso você deveria ter sido informado. Então, tudo isso é crédito trabalhista, que, em tese, foi transferido para o quadro geral de credores da massa falida, hoje massa falida, tá? Se você entrar lá com o seu nome, você vai encontrar, né? Se está correto ou não, você não vai saber, porque o documento que comprova isso, você recebeu em branco, tá? O que é o crédito previdenciário? O previdenciário é tudo que você tem dentro do fundo de previdência, tá? São 3 partes que compõem aquilo que você deve ter lá. Primeiro, as suas contribuições, que você descontou do seu contra-cheque, um percentual sobre o total bruto do seu contra-cheque, conforme o plano que você escolheu, né? Quem entrou no início ou logo depois pagou 8,5%. Sobre o bruto. Se você entrou um pouquinho depois, não é sócio fundador, você pagou joia. A joia dependia da sua idade, né? De quantos anos faltariam para você completar aquelas contribuições e poder se aposentar. E aí, por exemplo, a joia ela é sempre superior à sua mensalidade. Então, o que você pagava todo mês, além dos 8,5%, mais a joia, que em média somava 22% a 23% sobre o seu salário bruto, tá? Enquanto só havia aquele plano único. Depois teve o plano 2, e aí no plano 2 você escolhia o percentual que você queria contribuir. Falei que tem 3 partes que compõem os créditos que você tem lá. A segunda parte é a participação da patrocinadora, que você entrava com uma parte, a patrocinadora entrava com outra. E a terceira parte é o que a gente chama de terceira fonte, que era um acordo com o governo federal para estimular a criação de fundos de previdência privada, né, de previdência complementar, e que era um percentual de 3% sobre passagens vendidas, se não me engano, de linhas domésticas, tá? Com duração de 30 anos essa contribuição. Só que ela parou poucos anos depois, enfim. Mas o que deve ter lá para você, no quadro geral de credores do Aeros, tá? É todas as suas contribuições, mais a parte da patrocinadora, mais a parte da terceira fonte até a sua extinção. Ok? Aí você me pergunta, onde é que eles se comunicam? Em tese, são coisas separadas. Eles se comunicam na hora do pagamento, que não aconteceu, né? Que nós não recebemos. Então, quando for utilizado o processo da defasagem tarifária para pagar primeiramente o Aeros, porque ele foi dado para o Aeros, né? Foi feita uma dação em pagamento, porque a Varig tinha uma dívida com a Aeros. Então, o que ela disse para eles? Olha só, eu devo, não nego, e pago quando eu receber a defasagem tarifária até o limite total dos valores que estão vertidos e os que deveriam ter sido vertidos para o fundo. Isso significa tudo que está lá e tudo que não foi colocado lá. Tem que fazer um cálculo atuarial
vê quanto é que é isso tudo, é isso que eu te devo. O que sobrar está lá designado no plano de recuperação judicial, homologado em juízo, faz parte dentro do processo da Varig. Se alguém quiser, depois eu verifico, agora não lembro de cor, em quais volumes, mas é só ir lá checar, tá? Então, tudo que sobrar dali, desses bilhões, eles irão para pagamento de crédito trabalhista, tá? Então, nesse momento, a comunicação, que é o que a gente espera que aconteça através de um acordo, é justamente paga-se o Aeros todo, tem que se levantar o passivo que existe dentro do Aeros, né? Pagou tudo, e agora quanto sobrou? Quantos bilhões sobraram? Porque essa conta é bilionária, né? Só para antecipar, cada um pode fazer, isso é um cálculo de matemática financeira bem simples, de 3,078 bilhões, que era em 2006, a de hoje, setembro de 2022, é 24,30 bilhões. 24,300. 24 bilhões e 300 milhões. Essa é a conta da defasagem tarifária que foi dada como garantia, né, daquelas 21 repactuações da dívida que a Varig fez com a Aeros sob o aval da Previc. Na época não era Previc, se chamava SPC, depois mudou para Previc. Ou seja, com o aval do governo, que em tese deveria ter fiscalizado, e isso não poderia ter acontecido. No entanto, aconteceu. Tá? Então, é nesse momento que eles se comunicam. É uma história longa, complexa e é dinâmica, porque toda hora entram novos atores nessa confusão toda que já está instalada. E quem está pagando essa conta somos nós, ex-funcionários, como o Kitts falou, que não fomos pagos, né? É um calote gigantesco, que não se tem conhecimento de nada similar, absolutamente nada similar ao caso da Varig, nessa proporção que é a dívida para com os funcionários. Porque o resumo dessa novela é: quem comprou a Varig não pagou, e quem vendeu também não pagou. E os funcionários ficaram simplesmente a ver navios. E quem tinha a solução na época para resolver, né, era o governo, e que por coincidência era o PT que estava no governo, em tese um governo de trabalhadores, falo em tese porque não foi, em tese um governo de trabalhadores, e que não protegeu os trabalhadores. Aí agora pode-se dizer, Ângela, mas aí também teve má gestão da Fundação Rubem Berta. Tiveram uma série de fatores contribuintes. É que nem acidente de aeronave. Quando cai um avião, não foi um único erro. Quando você vai fazer o estudo daquele acidente, você verifica que foram diversas coisas que contribuíram para que aquele voo não chegasse a bom termo, né? Então, a mesma coisa com a questão da Varig. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas erradas. Tivemos a história dos 3 notáveis, só para citar rapidamente, que foram impostos também pelo governo, né? Tivemos a possibilidade do governo fornecer um empréstimo através do BNDES, né? Uma vez que o governo devia uma soma gigantesca para a Varig. O exemplo é esse processo da defasagem tarifária. E a dívida que a Varig tinha com o governo era um pouquinho menor do que o governo devia para a Varig. E ele não aceitou o encontro de contas. No entanto, empréstimos foram feitos para outros países no exterior e sem ter uma garantia, porque esses empréstimos para o exterior, o fundo garantidor é o próprio governo que fornece o empréstimo, ou seja, eu te empresto e eu sou o teu fiador. Mas este não seria o caso da Varig, né? Então, como o Kitts já falou, o Zé também, a ideia hoje não é fazer a Varig voar de novo. Ninguém está pensando nisso. Algumas pessoas têm essa ideia errada de achar que nós estamos brigando para que a Varig volte a voar. Nós não estamos brigando para que a Varig volte a voar. Nós estamos brigando para que se cumpra tudo aquilo que está acordado dentro de um processo de recuperação judicial e que não foi feito. E foi declarado que foi um sucesso. E que o governo já perdeu
como é o caso do processo da defasagem tarifária, de 24 bilhões e 300 milhões, e tem o caso também do ICMS, que os estados brasileiros já foram todos condenados, e só o Rio de Janeiro pagou. Isso são vários bilhões também, que somados dá cerca de 30 bilhões de reais. Não é uma cifra pequena, tá? Então, ninguém está pedindo um favor. Nós estamos querendo um acordo porque existe um dinheiro devido, tá, que já transitou em julgado, portanto, é devido, não há mais como se enrolar essa história, e quem paga essa conta são todos aqueles que estão aposentados, né, na insegurança de não saber quando é que termina o dinheiro do fundo, e todos os ativos que na época estavam voando, são os que a gente chama de ativos, que hoje recebem uma parcela ínfima daquela que deveriam receber no fundo de pensão Aeros. Além de não terem recebido a trabalhista, estão recebendo hoje cerca de 1/3 do que deveria ser o valor correto. Isso é outra briga que a gente está tendo e estamos tentando resolver, porque não é justo que foi usada uma regra diferente para os ativos do que foi usada para os já aposentados em 2006. E tem decisão judicial em cima disso também. Então, nós temos um grande problema hoje, porque não faltam decisões judiciais, não faltam a parte jurídica, não? O que falta é a vontade política de se sentar numa mesa e dizer, vamos resolver essa questão, porque tem fundamentação jurídica, tem fundamentação atuarial e tem cálculo financeiro para isso. Falta vontade política, né? Então, esse é um resumo. Ok. Me faz um favor. Explica para nós aí, para as pessoas entenderem, quem está lá nos vendo, a diferença entre aposentados, equiparados e ativos. Boa pergunta também, Zé. Bom, primeiro que a gente nunca sabia o que era equiparados. A gente começou a descobrir muitas coisas depois que a Varig fechou. No caso que foi pedida a liquidação extrajudicial do fundo de pensão, em abril, uns meses antes da Varig fechar. A Varig fechou em julho, né? E na época, para você se aposentar, você precisava, em abril de 2006, no momento da liquidação extrajudicial, que você tivesse um mínimo de 50 anos, 3 anos de contribuição para o fundo, apenas 3 anos, é pouco, e 10 anos de empresa. E muitos colegas já tinham essa condição, mas não pediram a aposentadoria, porque, principalmente quem era aeronauta, né? Porque queria continuar voando e esperava pelo menos ir até os 55, né? Ou até um pouco mais, porque teria o recebimento integral do seu benefício. Só que quando aconteceu a liquidação, e também ninguém esperava a demissão em massa, porque não era previsto, dentro da recuperação judicial, não era previsto que isso acontecesse dessa maneira. Então, muitos que já estavam nessa condição se viram sem emprego, sem ter uma aposentadoria do INSS, ou seja, sem nenhum recurso financeiro, mas como tinham já 50 anos, eles pediram, então, a equiparação àqueles que já estavam aposentados. Então, o equiparado é um aposentado depois que começou a liquidação, mas que tinha todos os direitos de fazê-lo, ok? Bom, a grande questão é que saiu uma tutela lá em 2014, através de uma ação civil pública, cujo patrono é o Sindicato Nacional dos Aeronautas, e nessa decisão foi dada pelo desembargador dizendo que deveria se pagar, né, a tutela antecipada para todos os participantes do fundo de pensão Aeros, dos planos 1 e 2 Varig e dos planos 1 e 2 Transbrasil. Bom, aí você vai dizer, então está resolvido, né? E deveria se pagar como se pagava às vésperas da liquidação, ou seja, antes de 12 de abril de 2006. Em tese estaria resolvido? Não, não estava. Aí começou uma outra novela,
Primeiro que só foi cumprida parcialmente essa decisão. Foi pago para os aposentados equiparados, que tinha a equivalência, né? E também para os pensionistas, que é o marido ou a esposa de um funcionário falecido, então é uma pensionista. Então, esse grupo passou a receber corretamente. Agora, todos os ativos que em 2014 já tinham 50 anos ou mais, não receberam, né? Aí começou uma outra luta para se conseguir que essas pessoas fossem sendo incorporadas à tutela à medida que completassem 50 anos. Tá? E uma grande parte do grupo já tinha mais de 50 anos em 2014. Bom, em 2019, pararam de pagar os ativos, os aposentados lá. Aí a APROS entrou com uma petição, uma reclamatória, né, para que se retornasse o pagamento. Conseguiram retornar o pagamento. E em março de 2020, olha como a coisa vai prolongando e as pessoas vão envelhecendo e adoecendo, né? As duas coisas vão acontecendo. E muitas famílias se desfazendo por conta da dificuldade financeira, que em tese não deveriam ter, porque pagaram por isso. Tá? É verdade, tá? E estão passando, muitos ainda passam por isso. Bom, aí a APROS entrou com uma reclamatória, né? Pedindo o cumprimento dessa sentença de 2014. Ou seja, a decisão da tutela não é uma nova decisão, é a mesma decisão. Não é uma extensão daquela tutela, é a mesma tutela para que se cumprisse isso e pagasse a todos que tinham o direito de receber na sua proporcionalidade, né? Considerando os valores que você tem lá, daquelas 3 partes que compõem o valor. Bom, aí depois, em julho, finalmente, julho de 2020, começaram a pagar parte desses ativos, mais ou menos a metade. Então, hoje, de 7.200, 7.300 ativos, nós temos mais ou menos 3.500, no máximo, aí, recebendo. Os outros ainda não estão recebendo, ou porque tem um processo judicial, ou porque tem um empréstimo que não foi quitado, ou por qualquer outra razão. No entanto, a decisão diz: pague-se para todos. Tá? Então, por que tem que pagar? Tem que pagar porque existe o perigo da demora. O perigo da demora no direito é justamente isso. A demora em receber pode ocasionar a morte, a falta de cuidados que aquela pessoa não pode ter, porque não tem o dinheiro para, desde alimentação, medicação, etc. Né? Então, pague-se enquanto se discute o processo, porque esse processo da ação civil pública ainda não finalizou. Tem grandes chances de finalizar e bem, né? Mas não finalizou. Ele passou na segunda instância, ainda tem caminho aí pela frente. Mas também foi dado em garantia para esse processo o processo da defasagem tarifária, que já transitou em julgado. Pois é, essa é a minha próxima pergunta. Defasagem tarifária, para onde ela tem que ir, né? E esse valor cobriria todos os débitos que tem conosco? Sim, vamos lá. Cobriria, primeiro, para onde ela tem que ir? Ela tem que ir para o Aeros, porque foi feita uma debênture, dentro daquele processo da ação judicial, tem uma ordem de pagamento, tem uma fila de prioridade. Então, quem que eu pago primeiro quando tiver dinheiro? Eu pago o Joãozinho, eu pago a Mariazinha, pago sei lá quem. A prioridade é sempre o pagamento do crédito trabalhista, limitado a 150 salários mínimos / o FIR, porque o salário mínimo FIR ele é um pouquinho menor do que o salário mínimo normal. Tá? E foi dada a defasagem tarifária, dentro da debênture, está lá escrito que o dinheiro, a fonte de custeio é o processo da DT, da defasagem tarifária, que são aqueles 24 bilhões e 300 milhões até o limite total da sua dívida, de todos os valores vertidos, que já entraram, né, e todos que deveriam ser vertidos. Então,
soma tudo, vê qual é esse passivo, pague-se isso, e o que sobrar vai para crédito trabalhista. Só que aí, na debênture do crédito trabalhista, diz também, pague-se enquanto dinheiro houver. Tá? Isso significa que não está limitado a 150 salários mínimos. Ok? Ele, dentro da recuperação, não está, porque é enquanto dinheiro houver. Tem o dinheiro dos bilhões que vão sobrar, digamos que a dívida, o passivo todo do Aero seja 18 bilhões. Bom, só aí já sobraram 6 bilhões e 300 milhões para a trabalhista. Tem mais todo o processo do ICMS, é só fazer remissão de indébitos, porque eles têm vencimentos diferentes conforme o Estado, mas é coisa antiga também. E a conta, muito tempo atrás, era 1,5 bilhão, hoje é coisa de 4 bilhões por aí, talvez até chegue a 5. Tá? Então, somando o que sobra, mais o ICMS, que está escrito lá e homologado em juízo, que aquilo é para pagamento de crédito trabalhista. O ICMS é exclusivo do crédito trabalhista. Eu não posso pegar e pagar outros credores com aquele dinheiro. Entendeu? O problema é fazer cumprir a lei. Esse é o problema. Então, a questão agora é política, de fato. Agora é política. Porque existe como fazê-lo. Tá? Existe o dinheiro, existe os dispositivos legais. Não, porque teve até um colega que um dia falou, mas isso é questão jurídica. Não é só jurídica, porque se fosse jurídica, nós já teríamos recebido há muito tempo. Transitou em julgado, né? Então, transitou em julgado tem que pagar. Transitou em julgado, tem a debênture, sei lá quanto tempo atrás. Tem o julgamento do mérito e tem o dinheiro. Tem. Tem que pagar. Tem. Então. É só fazer um cálculo atuarial e um cálculo financeiro. São 2 tipos de cálculo, mas isso não é problema também. Existem equipes atuariais para isso, é muito tranquilo, demanda um pouquinho de tempo, mas é viável de fazer. Agora, falta hoje é a vontade política de fazer isso acontecer, porque a condição existe. E você não me perguntou, mas eu vou falar, tá? Quem é que tem que receber esse dinheiro? Se você eventualmente fizer um acordo? Todos. Todos, absolutamente todos têm que ser pagos. Ângela, mas os quirografários, tanto os quirografários trabalhistas, que estão lá na classe 3... pergunta. Pois é, eu já me antecipei, porque todo mundo quer saber disso sempre. Tem o quirografário trabalhista, que é aquele valor que ultrapassa os 150 salários mínimos, ele vai para a classe 3, é o terceiro, né, na fila, com aqueles valores acima. E aí tem muitos de nós que... Eu. Você tem, o Zé deve ter, eu tenho também. Os aeronautas, quase na sua maioria, têm classe 3, tem uma parte quirografária dentro do crédito trabalhista, porque ultrapassou os 150 salários mínimos. Lembrando que nós ficamos 4, quase 5 meses sem receber salário. Tá? Tem que lembrar disso, porque quem tinha um salário menor era pago, a turma que tinha um salário um pouquinho maior não recebeu. Então, junte com todos os outros itens da trabalhista, é muito fácil para os aeronautas terem uma parcela lá como quirografário trabalhista. Então, a debênture lá diz especificado que pague-se enquanto dinheiro houver. Então, esse dinheiro ele tem que entrar. Tá? Agora, e o quirografário do Aeros? Ele tem que receber. Se você vai fazer um acordo, ele tem que contemplar a todos. Não é só o já aposentado que tem que ser pago, porque você não espera que uma pessoa de 80, 85 anos vá para o mercado de trabalho e que agora ela vai perder a aposentadoria dela. Então, ela tem que ser paga. Os ativos têm que ser pagos, porque eles têm um montante gigantesco lá, porque ainda começaram a receber agora alguns, e só uma parte. Né? Os quirografários são... Hoje, tem 660 quirografários no Aeros, tá? Dentro da parte trabalhista, não sei, mas dentro do Aeros, eu já vi que tem 660 pessoas que são consideradas quirografários. Quem é o quirografário?
Primeiro, é o último da fila para receber, e hoje ele não está recebendo, porque a tutela ela é paga para quem é participante e o quirografário é considerado não participante mais. Por que não? Aí tem que se analisar caso a caso, porque, infelizmente, nós temos um número enorme de pessoas que solicitaram o dinheiro que lhes era devido, para retirar o dinheiro que lhes era devido, e havia essa possibilidade, e após serem pagos, então se encerrar esse vínculo com a Eros, pedir demissão, digamos. Primeiro, me paga o que eu tenho direito, e aí você receberia apenas o valor das suas contribuições, e não a parte da patrocinadora e nem da terceira fonte, e depois seria, então, desligado do fundo. O que é que o Aeros fez? Ele desligou do fundo. Ele tornou essas pessoas quirografárias, sem, no entanto, cumprir com a primeira parte, que seria pagá-las. Tá? Não houve o pagamento. Então, isso é uma coisa indevida e que deveria ser revertida, e eles voltarem, essas pessoas que estão nesta condição, deveria ser revertida a situação e voltarem para a condição de ativo. Na condição de ativo, eles têm o direito à tutela. Tá? Nós temos pessoas também que foram demitidas, como é o seu caso, e de muitos outros, principalmente pilotos, foram demitidos, ganharam, através de sentença judicial, o direito à reintegração, e a Varig cumpriu pela metade a reintegração, como antes da demissão, na mesma situação de antes da demissão. Antes da demissão, eles eram funcionários e eram também participantes do Aeros. O que a Varig fez? Ela readmitiu, porque foi obrigada a readmitir por sentença, mas não os readmitiu no Aeros. Tá? Ela cumpriu a sentença pela metade. Está errado também. É uma questão jurídica? Mas já deveria ter sido resolvida. Não se admite uma coisa dessa. Então, tem várias situações por alto, a gente andou analisando algumas e descobrimos que tem 7, 8, 9 tipos diferentes de situações de quirografários. Cada caso tem que ser analisado com cuidado, né? E aí eu deixo registrado que eu não sou advogada, mas eu me dou o trabalho de ler um por um para tentar ver o que tem de diferente num processo e não tem no outro, né? E tentar ajudar como é que a gente consegue resolver isso. Mas num acordo, isso é secundário. Por quê? Porque no acordo ele tem que abarcar todos, absolutamente todos, incluindo quirografários. Eu não posso pagar para o Joãozinho e não pagar para a Mariazinha. Eu também não posso pagar para o Joãozinho o dinheiro que é da Mariazinha, ou vice-versa. Eu tenho que pagar para cada um aquilo que ele tem direito. Aí vocês vão me dizer, mas, Ângela, o governo não vai ter interesse em fazer acordo. Eu acho que ele vai. Sinceramente, eu acho que ele vai. Por quê? Porque pode-se fazer um acordo onde esse pagamento é feito diferido no tempo. Não é fazer pagamento em 30 anos, pelo amor de Deus. Não me saiam espalhando uma notícia dessa. Mas é fazer um pagamento diferido no tempo. Vou pagar em 5 anos, em parcelas anuais, vou pagar em 10 anos, em 15, tá? Mas todo mundo vai receber. É interessante para o governo? É duplamente interessante. Primeiro, porque ele não vai pagar à vista. Ele nem teria o dinheiro para pagar tudo isso de vez. Nós estamos falando de 30 bilhões. Agora, tem o processo da defasagem tarifária. Bota junto. Da defasagem tarifária, perdão, da ação civil pública. Vamos sentar e conversar. Deve ter uma maneira de fazer um grande pacote aonde pague-se tudo para todos que têm direito. Esse é o meu ponto de vista e com o qual eu tenho trabalhado com muitas pessoas para a gente tentar entender melhor, elaborar melhor. E tem uma proposta básica que foi feita, eu falo básica porque ela foi feita em 2014, e foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Então, não é nada mirabolante, dizer, isso é maluquice de meia dúzia que estão pensando. Não. Essa proposta ela foi feita pelas 3 associações de classe, a Pivar, a Mivar e a Aquivar, e também com a participação da APROS. E foi publicada no Diário
oficial do Estado do Rio de Janeiro. Então, é só procurar lá, acho que foi em setembro, foi um pouco antes de sair a tutela. Tá? Então, foi um trabalho bonito das associações, trabalho conjunto, e aí eu acho que é necessário que tudo que seja feito através de um grande trabalho em equipe, porque não há como a gente ficar mais 16 anos batendo cabeça. Não há como, ninguém tem saúde mais para aguentar 16 anos. Vocês imaginam o que essas pessoas que eram ativos em julho de 2006, elas passaram nesses 16 anos? As pessoas não têm noção. A gente está contando um pouquinho da história aqui, mas foi 92% de pessoas que ficaram desempregadas. E o governo dos trabalhadores disse que o mercado vai absorver. Foi assim, uma calhordice o que foi feito. Não tem como descrever isso. É tão absurdo que isso tenha acontecido, tendo legislação, tudo, e, no entanto, não foi feito. Pelo contrário, foi feito a pressão para fechar a empresa mesmo. Estava escrito, né, para fechar. Kits. Posso dar uma parte aqui? Pode? Vem bem a calhar vamos dizer, minha conclusão de tudo isso. Vocês lembram que eu comecei na minha fala dizendo daquela reunião com o político influente do PT em Brasília, que disse que agora era a vez da TAM. Aí isso foi novembro de 2001. Tá? Aí a gente viaja até o fim da Varig e vai para junho de 2006. Isso. E, através do interlocutor aqui do Rio Grande do Sul, um dos deputados da bancada gaúcha, estava para ser decidido o que seria feito com a Varig. Na época, o presidente Lula, ministra da Casa Civil Dilma Rousseff. E Porto Alegre não é tão grande assim, a gente conhece bastante gente aqui. E, por coincidência, um dos, se não me engano, ele tinha um cargo alto dentro da Casa Civil da Dilma, era um conhecido meu. E eu tentei contato com ele porque, através de um deputado aqui da bancada gaúcha, disse que seria, naquela semana, decidido que seria feito com a Varig e que estava fechado dentro do governo do PT. Ninguém teria acesso a essa informação ou colaboração a nada. E eu consegui o contato com essa pessoa e ele atendeu meu telefonema e disse: eu sei porque está me ligando e tal. Ele sabia que eu trabalhava na Varig. Está me ligando por causa da Varig? Eu falei: exatamente. Ele falou: não, então me liga amanhã que eu vou ver como é que está isso aqui dentro, realmente está na pauta aqui. Tá bem. No outro dia eu liguei para ele, passando pelas secretárias e tal, da Casa Civil. Ele atende e ele faz a seguinte pergunta: Kips, tu faz parte da TGV? Aí eu disse: faço parte da TGV. Ele falou: eu não posso falar contigo. Eu falei: mas vocês vão decidir a situação de uma empresa como a Varig. A TGV nada mais é do que o conglomerado de associações, que é a Apivar, a Aquivar, a Amivar. É uma representação que a gente tem para tentar viabilizar uma saída para a Varig. Ele falou: não, se tu faz parte da TGV, eu não posso. Ele falou: eu não posso falar contigo. Aí tentei de outras maneiras, persuadi-lo, ele disse: não, eu não posso falar contigo, e desligou o telefone. Então, ali fecha todo esse ciclo de, para uns, paranoia sobre o PT, o Partido dos Trabalhadores, de que lá no início do governo, aquele senhor que era muito influente, que era outra pessoa, disse que seria a vez da TAM e não da Varig. E 2006, junho de 2006, 5 anos depois, veio o final e a porta estava fechada a qualquer interlocução com quem não fosse ali da Casa Civil ou dentro dos interesses que eles tinham, e o fim da Varig todo mundo sabe como é que foi. Terrível. Uma coisa horrorosa. Foi Ô, Ângela, muito... Oi. só mais uma perguntinha aí, desculpa estar te perturbando minhas perguntas aí. Nós temos para receber da Varig atrasados, né? Salários atrasados, a rescisão trabalhista e o
o Aeros, que as pessoas pagarem, têm direito a receber, né? É, isso tudo está no mesmo pacote? Desculpa se eu não entendi direito. Ou são coisas que vão eventualmente correr separadamente? Olha, são coisas separadas e são coisas que estão no mesmo pacote. As duas situações. Elas são juridicamente separadas, porque uma é oriunda de um lado, outra é oriunda de outro. Tá? Mas se a gente falar em acordo, tem que ser no mesmo pacote. Entendi. Tem que ser no mesmo pacote para se resolver tudo. Uhum. Para pegar o dinheiro que existe, mas não entrou no caixa, ele existe porque transitou em julgado. Então, esse dinheiro, ele existe, não está no caixa, onde Ok. deveria estar, mas que somado dá para pagar, Uhum. dá para pagar. Então, ele vai juntar as duas partes, Pode fazer um pacotão só e fechar para todo o fazer um acordo. pacotão só. Ok. E eu acho que todos nós, porque a Varig ela tem muitos subgrupos. Ah, eu não gosto do fulano, aí eu não falo com fulano. Aí eu não gosto do ciclano, eu também não falo com outro. Ah, eu bato boca com esse. Isso não leva a nada. Tem que Não leva focar nada. no objetivo. E tem que deixar o ego de lado. Sim? O ego não resolve absolutamente nada, porque ele não paga as contas, Não paga a ele não conta. paga o dinheiro que a gente tem para receber e que está transitado em julgado e que não sai. Ele não corrige o valor do benefício do Aeros que os ativos têm direito e que estão pagando um valor insignificante. Por que Uhum. estão pagando esse valor insignificante? Pegaram a idade de 50 anos. Então, um exemplo, pegaram a minha idade quando eu tinha 50 anos. Ah, então eu vou pagar para a Ângela o que ela teria direito se ela tivesse 50 anos. Só que a Ângela tem muito mais. Entendi. Entendeu? Então, e começaram a pagar em 2020. Então, no mínimo, teria que ter feito a conta. Qual a idade que a Ângela tinha em 2020? Qual a idade que o Joãozinho das Couves tinha em 2020? Qual a Uhum. idade que a Mariazinha tinha em 2020? Quando se começou a pagar o ativo? Ou qual a idade que a Ângela tinha em 2014? Qual a idade que o Joãozinho tinha em Ok. 2014? Já tinha 50 anos? Então, tem que pagar todo o retroativo. E Entendi. isso é um mínimo de justiça. Agora, isso tem que ser feito com a maior urgência possível, ou dentro do acordo, ou antes até, porque isso pode ser feito administrativamente. É questão de boa vontade de querer resolver e fazer o certo. Esse é um ponto. Tem uma E dúvida que eu no quero perguntar. pacote, junta tudo o que falta pagar de trabalhista e de aeros. Uhum. Tem que ir para o pacote. Ok. Tem outra coisa que eu tenho recebido perguntas, às vezes, dizendo o seguinte: uma empresa me ligou me oferecendo comprar meus direitos trabalhistas com uma defasagem e eu te dou o dinheiro à vista agora. Você sabe disso? Eu li, tem 3 empresas, parece, né? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, você não pode obrigar a pessoa a não aceitar ou a aceitar. Existe o livre-arbítrio. Mas o que a gente tem que ponderar nesse momento? Se você aceitar receber o valor daqueles créditos, digamos, com uma defasagem teve uma que ofereceu 10%, tá? Só para tu ter uma ideia. 10% dos 150 salários mínimos, descontando os rateios já pagos, ou seja, quase nada. Mas se você aceitar, você está dando espaço para que aquela financeira entre no quadro geral de credores. E quais são os créditos que tem para entrar? Quais são os ativos, os valores em ativos que tem para entrar? Defasagem tarifária, 24,30 bilhões, mais o ICMS. Só que ele já foi dado em pagamento ao Aeros. Então, quanto mais pessoas aceitarem, pior fica. Pior fica. Essa é a realidade. É uma ameaça ao Aeros. Eu só queria esclarecer, porque as pessoas às vezes não entendem como é que funciona isso aí. Cada um faz o que achar melhor para a vida e que cada um sabe onde aperta o calo. Aqui a gente não está aqui para dizer o que você tem que fazer. Estamos tentando só esclarecer as pessoas, né? Uma outra coisa que você falou aí, eu preciso até te corrigir, é o seguinte: nem tudo que te deu para os países comunistas aí em dinheiro foi sem garantia.
Cuba nos ofereceu charutos. Desculpa, esqueci dos charutos. Esqueci. Mas não pagaram. Mas não pagaram nem os charutos. Não pagaram nem os charutos. Falha minha, tinha esquecido a história dos charutos. Mas é impressionante, porque foi dado muito dinheiro. Foram muitos bilhões que foram para o exterior e o próprio governo emprestou dinheiro e ele é o fiador. E agora o país não paga e o governo vai pagar para ele próprio aquilo que ele já pagou para um país lá no exterior. Então, você vê o absurdo e, no entanto, ele não fez esse empréstimo para a Varig, que tinha uma garantia. Porque se a Varig não pagasse, ele ficava com a defasagem tarifária. Disse, acabou para vocês, não vão receber a defasagem tarifária. Sem contar a história, que o Kit sabe melhor do que eu, da compra que o grupo TGV fez e depois não levou, fizeram um novo leilão. Além disso, né, esse é um absurdo muito interessante nos dias atuais, o leiloeiro, no dia da assembleia, da venda da Varig, ele está rindo, tem que rir mesmo, né, é só rir para não chorar. O leiloeiro, daquele dia fatídico do leilão, ele foi retirado da cadeia para ir presidir o leilão. Qualquer semelhança, tá, é mera coincidência. É só para lembrar. Então, essa história, às vezes as pessoas falam, mas vocês são muito radicais. Nós não somos radicais, não. Muito pelo contrário. A gente se apega, primeiro, a fatos, né, a parte jurídica, a parte atuarial e a parte financeira. E só tem um meio da gente fazer tudo isso, a cola que emenda tudo isso, é a vontade política de fazer o acordo. É isso que emenda, né, que dá cola a todos esses segmentos. Mas não é nada de radical. Radical a gente poderia até dizer outras coisas, mas isso tudo é fato. Tá? E existe registro disso tudo. Então, nada nós tiramos assim, hoje eu acordei com vontade de falar mal do PT. Não tem nada disso. Inclusive, tanto faz o partido, mas naquela época o partido era esse que estava no poder. Poderia ter sido outro. Por coincidência, era o Partido dos Trabalhadores. Né? Mas, olha, Ângela, só para dar um finalzinho nessa história, uma costurada final nessa história aí, eu não vou citar o nome, porque eu acho que não vale a pena. Ele é um cachaceiro barbudo, mentiroso, que amputou o próprio dedo para se aposentar, porque não queria trabalhar, porque é um vagabundo. Né? E esse cara, além disso, ele depois conseguiu uma aposentadoria como perseguido político, que nunca foi, ele era um X9. Ele, na realidade, ele ia de camburão, fumando atrás do camburão, tem foto dele fazendo isso, para o DOPS, para entregar aos colegas dele de sindicato. Porque tinham várias coisas de sindicato naquela época, que era mais pelego, na realidade. Né? Então, ele ia lá entregar aos colegas. Eu não vou falar o nome, porque eu não quero... Entendeu? Acho que ninguém vai saber quem é, na realidade. Ele é um cachaceiro barbudo corrupto, condenado em 3 instâncias, por todos os juízes. E ele fez isso, né? É uma coisa terrível. Tem coisas que nós nunca vamos conseguir recuperar, tá? O sofrimento que todas as pessoas passaram, tanto os aposentados que, de repente, se viram com a sua aposentadoria minguada, e é justamente numa faixa etária que a pessoa mais precisa de cuidados médicos, né? E todo mundo sabe que o plano de saúde de um idoso é muito caro no nosso país, né? Nosso país que eu falo no Brasil, aqui é bem menos, mas enfim, os cuidados médicos necessários é duro para quem vai ter apenas o seu INSS e pessoas que contribuíram a vida inteira. É muito duro para quem também contribuiu para o Aeros, estava trabalhando, ficou meses sem salário e aí não recebeu a rescisão, ou seja, ele não teve o lastro para ter o tempo de procurar um outro emprego, né, porque isso leva um tempo, e muitos, tirando fora os pilotos e muito poucos comissários, eles tiveram que se reinventar todos os dias para entenderem o que eu posso fazer nesse mercado de trabalho, porque não tem espaço no mercado de trabalho. Então, aquilo que foi dito foi uma balela, o mercado vai absorver. 92% ficou na rua da amargura. Então, essa dor, essa dificuldade,
alguns, por terem outras habilidades ou outra formação, conseguiram se empregar e até obter sucesso, mas isso foi uma minoria. A grande maioria passou muita dificuldade, ainda passa hoje, né? E isso nenhum dinheiro vai pagar, não tem dinheiro que pague isso. Mas o mínimo que a gente espera, em termos de justiça, é pagar aquilo que é devido, que está transitado e julgado, é o ICMS, é dívida já reconhecida pela União Federal. Não foi este governo o responsável, né, do governo Bolsonaro, veio de governos anteriores, mas você, quando é eleito, acaba também recebendo de presente as mazelas dos governos anteriores. É uma realidade, né? Então, é muito duro, mas a gente espera que esse assunto, nesse momento que se fala tanto em política, em eleições, em justiça, né, isso também seja resolvido em breve, e não que leve mais 16 anos. Mas nós temos pressa, existe o perigo da demora. Para nós é vital que isso aconteça rápido. Nós não temos mais jovens nem garotinhos. A maioria, a média é 65 anos. Então, é a média da nossa turma. Tem alguns com um pouco menos e muitos também um pouco mais. E só para dados de informação, nós temos cerca de 7.900 aposentados, pensionistas equiparados, e temos 7.300 ativos e 660 quirografários. Somando ativo com quirografário, os grupos se equivalem. Então, é uma situação que tem que ser resolvida com urgência. Não dá para esperar mais. Então... Kit? Sim. Considerações finais. O que você gostaria de falar para mensagem para o pessoal? Uma pergunta, uma colocação? Eu fico muito feliz com a oportunidade que eu tive de relatar um pouco, né, da minha experiência, do que eu vivi. Não foi muita coisa, mas... e dizer que eu tentei fazer sempre o meu melhor, né, do que me incumbia. E essa experiência é impagável, experiência que não lê em livros, né? Tu vivencia ela. Então, obviamente, altos e baixos, acertos e erros. Procuro sempre não julgar as pessoas, os colegas, né? Cada um teve o seu motivo para fazer ou não fazer o que lhe cabia. E eu sempre digo, quem viveu isso intensamente, melhor. Quem não viveu, por opção ou por não poder ter vivido mais intensamente. Mas eu só tenho a agradecer aos colegas que estiveram junto comigo, né? Muita gente perdeu bastante coisa, nós perdemos amizades, né? Por conta disso, amizades arranhadas. Eu sempre procuro rever isso, porque eu acho que isso passou. Agora, é o que a Ângela falou, está todo mundo junto, todo mundo tem que se unir para tentar essa justiça indenizatória, né, pelo menos. Procuro, né, dentro do meu círculo, entender isso e resgatar isso, né, porque cada um fez o que pôde ou não quis fazer, sei lá. Então, eu só fico grato a vocês por ter me colocado nessa oportunidade de dar esse testemunho que eu vivi, e para as pessoas refletirem, né? Porque não foi uma triste coincidência tudo que aconteceu. Para que as pessoas realmente parem e olhem e pensem, porque foi tudo falado que ia ser feito e foi feito. Então, infelizmente, nós perdemos aquela grande empresa, que era uma grande família, né? Que a gente sabe. E, como a Ângela falou, muitos conseguiram se recolocar, como nós, outros não. Então, é muito triste assim ver pessoas que ficaram para trás, vamos dizer assim, né, nas suas vidas. E o tempo passa e passou. Só tenho a agradecer a vocês e a Deus. Nós é que agradecemos a sua presença e espero poder contar na próxima live, se for possível, a sua presença, porque eu sei que você está com muita coisa para fazer em Porto Alegre, voltando para o Brasil. Muito obrigado pelo seu testemunho aí, sua presença. Valeu, foi muito bom. Te rever de novo, cara. Não te vejo há quantos anos, né? Puxa. Muitos anos, né? Ângela, comentários finais, alguma coisa? Bom,
Agradecer a você, Zé, pela oportunidade, por ter criado esse canal. E sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade para nós, variguianos, né, lembrarmos de todo esse calote, de toda essa injustiça e desse não cumprimento da legislação, apesar de que é doloroso a gente ficar revisitando essas histórias, né, essas pressões que todos sofreram, alguns mais, como o caso dos pilotos, o Kitts é um exemplo, né? E também lastimamos a morte de tantas pessoas, nós já perdemos, nesse período aí, cerca de 2.500 pessoas, de funcionários, é muita gente, e muitos por falta de cuidados, né, e falta de dinheiro para se tratarem. Eu só tenho a agradecer, Zé, a oportunidade que você está dando para todos os variguianos, para a gente voltar a esse assunto e tentarmos uma solução, é focar na solução. Esse é o nosso objetivo, ok? Muito obrigada. Bom, quem tem a agradecer sou eu, porque presenças ilustríssimas que nem vocês dois aí só servem para fazer um domingo ficar mais gostoso e melhor de se viver, né? A vida é muito mais prazerosa com pessoas boas do seu lado que têm um objetivo bom, um trabalho voluntário, né? Eu acho que quando você dá o seu tempo sem buscar só o proveito pessoal, é um sinal claro de caráter e dignidade que eu respeito muito. Eu só posso agradecer vocês dois aí por dedicarem seu tempo, por estar com a família agora, tomando cerveja, fazendo churrasco, tricô, o Kit fazendo tricô e a Angela fazendo churrasco, né? Esse negócio de que o homem que faz churrasco, a mulher faz tricô, acabar com esse negócio aí. É isso aí. É, pois é. Eu também agradeço muito a chance que nós estamos tendo aqui de botar adiante essa história. Espero que os nossos colegas e amigos assistam essa live. Quanto mais pessoas assistirem isso aí, vai dar mais visibilidade, porque eu tenho uma conta que o YouTube faz que mostra quanto mais pessoas visualizam, mais você tem que ser apresentado para outras pessoas que não fazem parte desse meu grupo específico, né? Então, a gente começa a extrapolar a nossa bolha de variguianos. A mais importante são os variguianos, não há dúvida. Temos que agradecer aos nossos colegas que há chance, temos direito, temos que buscar lutar por isso. Encontrar políticos que se interessem pelo caso, temos alguns já. Inclusive, eu tenho uma live marcada para terça-feira, convidado por um candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, e ele vai convidar um para a estadual do Rio de Janeiro e mais alguns de São Paulo e Porto Alegre também. Eu não tenho os nomes ainda, eu não tenho essa informação ainda, mas terça-feira, assim que eu puder, eu divulgo para todo mundo essa situação. Eu acho que a Ângela foi convidada também a participar, se eu não me engano. Foi a participar disso. Então, eu peço a vocês que subscrevam no canal, deem um like, compartilhem esse conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia aqui hoje, nesse domingo à noite. E que Deus nos abençoe a todos, nos dê saúde, nos dê a força para continuar vivendo, indo para frente e lutando pelas causas boas, né? Isso aí foi para isso que Deus nos deu a vida, foi para não ficar parada, para continuar lutando e ir em frente, né? Passa por onde que eu te ajudarei. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.